vida, onde teremos a oportunidade de buscar o Senhor e pedir que Ele manifeste a sua glória sobre nós. Amados, o tema é muito especial. Que Ele cresça, que Jesus cresça, que Ele seja exaltado, que Ele seja glorificado na nossa vida, nos nossos sonhos, na nossa casa, na nossa família. Deus tem algo muito forte para tratar com a nossa igreja. No culto de preparação, os irmãos que já... Deixa eu perguntar aqui, quem nunca fez projeto de vida aqui? Quem nunca fez, levanta a mão. Olha, tem alguns que nunca fizeram, né? A maioria que já fez. No culto de preparação, nós falamos a respeito da campanha e dos elementos da campanha, mas o Senhor trouxe ao meu coração que eu trate um pouco além disso nessa noite. Antes da gente falar sobre os símbolos da campanha, sobre os elementos, Ele tem uma palavra para tratar no nosso coração. Você veio aqui ouvir a palavra de Deus? Amém? Então abra a sua Bíblia, por favor, você que trouxe, no Evangelho de João, capítulo 3, do versículo 25 em diante. Eu peço por gentileza que em reverência à palavra de Deus, se você puder se colocar de pé para o momento da leitura, é algo muito especial para o Senhor. João, capítulo 3, versículo 25. Quem achou diz amém? Surgiu uma discussão entre alguns discípulos de João e um certo judeu a respeito da purificação cerimonial. Eles se dirigiram a João e lhe disseram: Mestre, aquele homem que estava contigo no outro lado do Jordão, do qual testemunhaste, está batizando e todos estão se dirigindo a ele. A isso João respondeu: uma pessoa só pode receber o que lhe é dado dos céus. Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse: eu não sou o Cristo, mas sou aquele que foi enviado adiante dele. A noiva pertence ao noivo. O amigo que presta serviço ao noivo e que atende e o ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria, que agora se completa. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Amém? Espírito Santo, seja bem-vindo. Espírito Santo, continue trabalhando nos nossos corações. Que o Senhor, meu Deus, nos traga compreensão, entendimento dessa palavra, preparando os nossos corações para tudo aquilo que o Senhor deseja e vai fazer nas nossas vidas. Assim, crendo no agir do Senhor, já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar-se, queridos. Amém. Irmãos, quando nós vamos olhar para o contexto da palavra de Deus, dos evangelhos, a gente vê muita coisa que está dentro do contexto do ser humano. E um dos contextos do ser humano é uma visão e um pensamento, uma preocupação sobre aquilo que de repente possa trazer um destaque, sobre o que é ser o maior, o que é ser o melhor. Nós vivemos num tempo que as pessoas, elas são, medidas pelas suas capacidades, os números, os resultados acabam contando muito, e a gente meio que fica preso muito a isso. Quando vem aqui no Evangelho, o que a gente vê aqui nessa passagem, que temos aqui o versículo que é tema da nossa campanha esse ano, João 3,30, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Essa resposta de João, além dela trazer grandes revelações
de Deus para nós, ela nos ensina de fato e de verdade o que é ser uma pessoa, vamos dizer assim, abençoada, plena, o que é mais importante, o que é maior. E interessante que surge de um momento curioso, que só revela isso que eu estou falando aqui. O que é que acontece? João Batista estava ali fazendo o trabalho dele, que pelo seu próprio nome já dizia, ele estava batizando. João foi aquele que Isaías profetizou, dizendo que uma voz clamaria no deserto: prepare o caminho do Senhor. João pregava o batismo de arrependimento de pecados. O próprio Jesus, primo dele, disse uma vez que dentre os nascidos de mulher, nunca teve um homem que nem João Batista. Ele pregava com autoridade, ele pregava na unção e no poder de Deus. Estava ali. O que acontece é que alguns dos seus discípulos chegam com uma conversa mais assim: mestre, a gente tem uma questão aqui para tratar com o Senhor, né, sobre purificação cerimonial. Aí eles vêm com essa história: sabe aquele homem que o Senhor se encontrou do outro lado do Jordão? Ele está batizando gente, e tem muita gente indo com ele. Você sabe de quem era esse homem, irmãos? Era Jesus. Era Jesus. E eu dou risada, sabe por quê? Porque aqui a gente já encontra uma coisa bem curiosa que acontece. Primeiro, no capítulo 4, quando você for ler em casa, porque eu sei que você é uma pessoa leitora da Bíblia. Amém? No capítulo 4, vai dizer que Jesus não estava batizando ninguém não, Ítalo. Quem estava batizando eram os discípulos. Mas quem gosta de intriga e fofoca sempre aumenta alguma coisa, né? Então eles já vieram com essa conversa. É aquele rapaz está batizando gente e está juntando gente. Só que aquele rapaz era Jesus. E amados, as respostas que João traz para os seus discípulos é o que o Senhor quer tratar com a gente aqui nessa noite. Porque escute, Deus tem o desejo e quer te abençoar. Ele quer ver você bem. Ele quer a tua felicidade. O Senhor te ama. Você pode dizer para esse irmão aí que Jesus ama ele? Pode dizer para ele? Isso, ama mesmo. Só que a gente precisa entender como é que se dá esse processo. Então a resposta de João para eles, primeira coisa que a gente vê aqui, é que João tinha um entendimento muito claro de quem ele era e de qual era o propósito dele. Deixa eu falar uma coisa para você. Ei, Deus tem propósito para a tua vida. Você não está nesse mundo passeando não. Você não é um acidente não. Deus, no momento que você foi formado no ventre da sua mãe, já tinha planos para a sua vida. Creia nisso. E existem muitas coisas que Deus quer fazer, mas uma que se trata da nossa essência. Daquilo que quando nós fazemos, porque quando nós entendemos, a nossa vida ela tem sentido. A nossa vida, ela vai encontrando o propósito, vai ter um significado para o que a gente realmente faz. Enquanto todos ficam preocupados em ser o maior, em ser o melhor, em muitas conquistas, em muitas vitórias, o Senhor mostra como é que isso é alcançado. E não é como o mundo ensina, não. Jesus fala o seguinte só, tem um momento que, de novo, dessa vez Jesus pega os discípulos meio que cochichando. Só para você entender aí, quem está hoje, põe aí, Vanessa, por favor, Marcos 9:33. Diz assim: chegaram então a Cafarnaum, quando ele estava em casa, e perguntou-lhe: o que é que vocês estavam discutindo no caminho? Só antes de mudar, Vanessa. Deus preste atenção no que você fica falando, viu? Você pode dizer para o seu irmão: Deus está prestando atenção no que você está falando, viu, Ítalo? Ele sabe que ele sabe. E pode dizer graças a Deus por isso, viu? Aí, passa aí, Vanessa. Eles, porém, guardaram silêncio, ficaram com medo. Por quê? Porque no caminho eles estavam discutindo sobre quem era. Olha a preocupação de novo.
quem era o maior. Olha a resposta. Sentando-se, Jesus chamou os 12 e disse: se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. Se alguém quiser ser o primeiro, se alguém quiser ser o maior, diante do Senhor, precisa ser o último e precisa ser servo. É a condição. João tinha isso bem claro. Quando nós olhamos para Jesus, ele fala a respeito dele o seguinte: o Filho do Homem não veio ao mundo para ser servido, mas para servir e dar a sua vida por muitos. O próprio Jesus fala: eu não vim fazer a minha vontade, mas vim fazer a vontade do Pai que me enviou. Jesus revela aqui, e João sabia também dessa revelação: a grandeza de uma pessoa se mede pela sua humildade. A grandeza de alguém se revela quando ela reconhece a sua condição diante de Deus. Se Deus é Senhor, eu sou servo. Quem está entendendo isso? E entendendo que isso é a maior honra, o maior privilégio. Se perguntarem qual é a função mais elevada nos céus: servo. O próprio Jesus se fez homem, se despiu de toda a sua glória, se humilhou e habitou no meio de nós. O Senhor trabalha na contramão do mundo, dizendo que quem quiser ser maior, precisa aprender a ser como o menor. E João, amados, ele fez assim: olha, eu tenho muito claro aqui o meu propósito. Eu vim aqui, foi preparar o caminho. Eu estou sendo muito honrado de ser aquele que está preparando todo o terreno para que ele venha, para que ele manifeste a sua glória. E aí, amados, ele fala algo muito especial. Eu falei aqui também hoje pela manhã, é uma coisa bem curiosa. Ele cita o exemplo do amigo do noivo. Amigo do noivo fazia parte de um ritual dos antigos casamentos no tempo de Jesus. Veja se isso dava certo nos tempos de hoje. Quando a noiva ia se casar, tinha um noivo lá, o noivo passava um tempo afastado dela. Só que aí, o melhor amigo do noivo, Ítalo, ficava quase que 24 horas com a noiva. Que negócio! É tradição. Escute, era o melhor amigo. E detalhe, por ser amigo do noivo e ter consciência do seu papel, qual era o seu papel? Esse amigo do noivo protegia a noiva, preservava a noiva e só falava bem do noivo, preparando. Olha, que ele é muito gente boa, ele é um cara honrado, e tinha total respeito pela consciência. A noiva não é minha. A noiva, eu sou só o amigo do noivo. A noiva não pertence a mim. Eu estou aqui para cuidar daquilo que não é meu. E quem tem consciência, quando está cuidando daquilo que não é seu, vai preservar. E isso era uma grande honra. E aí, quando vão querer encher a cabeça de João com bobagem, ele disse: olhe, vocês estão completando na verdade a minha alegria, porque eu já estou ouvindo a voz do noivo. Eu já estou escutando o noivo, já que ele está chegando. E como ele está chegando a hora que eu vou sair de cena. Está chegando a hora que eu tenho a plena convicção, sabe, irmã Ana, que eu cumpri o meu papel com louvor. Eu fiz aquilo a qual Deus determinou na minha vida. Eu preparei o caminho para Ele. E agora, para eu crescer, eu vou diminuir, para que Ele cresça. Está chegando um tempo que eu vou agora sair dos holofotes, para que Ele venha, para que Ele traga a sua glória. Eu batizei com água, mas está vindo aquele que vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. E está vindo aquele que é maior do que eu. Está vindo aquele cuja glória vai resplandecer sobre a minha vida e sobre a sua vida. Isso é maturidade e entendimento do que de verdade é grandeza, irmãos.
Se existe uma coisa que se nós queremos que realmente o Senhor nos abençoe, que alcancemos o favor do Senhor, isso consiste na nossa capacidade de dominar o nosso eu. Porque esse eu nosso é muito forte. Esse eu nosso grita todos os dias para aparecer. Sempre queremos manifestar a nossa vontade, o nosso querer. Tem gente que está, sabe, eu brinco, já estou falando isso várias vezes, mas tem gente que é formada em axiologia, conhece essa matéria? Ah, porque eu acho que é assim. Ah, porque eu não acho desse jeito. Ah, porque eu acho dessa forma. Ô, meu irmão, minha irmã, a gente não acha nada. Quem sabe de tudo é Deus. E aí ele diz que agora, olha, escute, não é uma opção, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Porque quando esse processo se dá, aí Deus vem, Aline, toma conta da nossa vida. E faz aquilo, não o que a gente quer, mas aquilo que a gente precisa. Eu estou glorificando muito a Deus pelo tema desse projeto de vida, porque pela primeira vez vai ser feito em todo o Brasil. Onde tiver uma igreja quadrangular no Brasil, o tema vai ser esse, que ele cresça e que eu diminua. Porque nós estamos precisando mesmo dar espaço para Jesus agir. Nós estamos precisando mesmo dar prioridade para Cristo na nossa vida. O que nós vemos muitas vezes é que tem pessoas que estão aparecendo a mais do que Ele. E quando uma pessoa aparece mais do que Ele, pastor? Quando ela passa na frente dele. Lá em Mateus capítulo 6, versículo 33. Quantos aqui têm necessidade na sua vida? Eu tenho. Você tem? Tem necessidade? Eu tenho. Quantos querem que Deus abençoe e supra essas necessidades? Pronto, Ele vai fazer isso. Mas olha o que é que Ele fala aqui. Busquem, pois, em primeiro lugar, o quê? O reino de Deus e a sua, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Existe uma ordem, existe um princípio. Quando Jesus não é o primeiro na nossa vida, esse princípio se quebra. Deus está preparando um ano novo para nós. E esse ano pode ser um ano revolucionário, poderoso, de milagres, de bênção. Mas vai depender muito da gente. Se a gente permitir, dar espaço para que sobre nós prevaleça Ele e não o nosso eu. Quantos estão entendendo essa palavra? Parece uma coisa absurda o que eu vou falar, mas a igreja, ela às vezes se torna mais uma igreja antropocêntrica do que cristocêntrica. Estou falando embolado hoje, mas o que é antropocêntrica? É uma igreja que tem o homem como centro, onde prevalece o que o homem quer, o que o homem deseja, e se faz e seja feita a minha vontade. A igreja cristocêntrica, que é a igreja verdadeira, é a igreja a qual Cristo é o centro, onde Ele é o Senhor, onde Ele é o soberano, onde se submete-se à vontade dEle, onde se faz o que Ele quer. O projeto de vida, amados, vai tratar muito sobre isso. Por isso que eu antes preciso preparar o meu coração. Espera aí, eu estou aqui para fazer o que eu quero ou o que Deus quer? Eu estou aqui para ser o primeiro? Estou aqui para me amostrar? Amostradinho, né? Tens amostradinho, né? Não, quem tem que aparecer, amados, é Cristo. E Cristo aparece na nossa vida todas as vezes que nós dizemos um não para a gente. Às vezes, tem dias que são mais complicados para nós. Aí vejo uma coisa bem simples. Poxa, não vou para a igreja hoje não. Mas aí você lembra, peraí, Deus é a prioridade na minha vida. Eu vou para a casa do Senhor. Às vezes você tem até motivos mais do que justificáveis para não vir para a casa de Deus. Mas você entende que mesmo que sejam justificáveis os motivos, você se esforça e você vem. Porque você sabe que o primeiro na sua vida é Ele.
É isso que o Senhor espera de nós. E quando nós diminuímos e quando Ele cresce, aí nós vamos contemplar a sua glória. Talvez um dos momentos mais bonitos do Evangelho. Eu queria estar lá. Eu já vi em filme, os filmes procuram retratar muito. Mas veja só, João está lá batizando no Rio Jordão, mais um dia de movimento, cheio de pessoas, e aí vem quem? Jesus. Jesus chega lá, se põe diante dele e disse: eu vim para me batizar. João disse: mestre, não, eu não sou digno nem de desamarrar a sandália dos seus pés. Não, meu irmão, eu estou aqui para que se cumpra a sua palavra. João batiza Jesus. Parece algo comum, mas escute, Jesus naquele momento, diante de João, diante de todas as testemunhas, deixa eu perguntar, o batismo que João estava batizando era o batismo de quê? Arrependimento de? Jesus tinha pecado, irmãos? Mas ele não quis saber, ele obedeceu, se fez pecador, na frente de todos, ele se batizou. Quando ele sai da água, ali, como uma pessoa comum, sai da água, como se fosse um pecador, se humilhando diante de todos, se humilhando diante do próprio Deus. Quando ele sai da água, vem sobre ele o Espírito Santo, na forma de uma pomba, e se ouve uma voz do céu que disse, todo mundo escutou: esse é o meu filho amado, em quem eu me alegro. Você consegue entender isso? Você vê o momento em que Jesus cresce, no momento que ele se humilha. É assim que funciona na nossa vida. É quando eu entendo essa necessidade de todos os dias trabalhar com o meu eu e dizer: não pode ser como eu quero, precisa ser como Ele quer. É necessário que Ele cresça e que eu diminua. E quanto mais espaço eu dou para Cristo na minha vida, mais Ele vai trabalhar na minha vida e fazer a obra necessária, naquilo que eu preciso. Porque escute, eu e você, todos nós precisamos de Jesus. Todos nós estamos aqui num processo de restauração, de transformação, de libertação. O que vai determinar essa manifestação da ação de Deus vai ser a abertura que eu der para Ele. Porque eu estou pregando aqui nessa hora, mas de repente a palavra está chegando no coração de alguns, mas de outros não. Às vezes pode estar disperso, a cabeça pode estar em outro lugar, mas a partir do momento que eu entendo isso, que eu abro o meu coração para Cristo, que eu saio de cena e permito que Ele se apresente, tudo o que eu preciso, Ele faz na minha vida. 2025 está chegando, e nós vamos declarar nas próximas semanas e no ano todo que Ele cresça, e que isso seja verdadeiro, que isso seja realmente uma atitude real da nossa vida, que se isso acontecer, pode preparar o teu coração, porque grandes bênçãos e milagres o Senhor tem para a sua vida. Amém, amados? Essa é a palavra de Deus para nós nessa noite. Eu queria orar por você um pouquinho.